Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, que é esse livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que traz a história da Alcione, aquele espírito já bem iluminado, que já vivia ali no sistema de Sírios, onde há 3 sóis, de acordo com Emmanuel, e que pediu uma autorização especial a Jesus Cristo para vir se reencarnar novamente aqui na Terra, para poder ajudar aqueles do núcleo dela e também ajudar aquele que é o amor da vida dela, que é o Pólocos, que apareceu ali no primeiro capítulo, pedindo a ela que fizesse isso por ele e que agora já apareceu como Padre Carlos. Mas nós estamos na segunda parte do livro, no 4º capítulo, que é intitulado Reencontro. E o reencontro foi sim, como a gente previu ali no início, e todo mundo podia já ter essa lógica, né, esse pensamento, foi entre Cirilo e Madalena. Porém, ali no último momento, no último instante, nos últimos instantes de vida da Madalena, que é a mãe da Alcione, que a gente sabe que foi separada ali do grande amor da vida dela, logo no início do casamento ali, eles estavam em lua de mel, logo que ela tinha engravidado, eles tiveram que se separar, tudo isso orquestrado pela Susana, que hoje é a mulher dele, que então inventou, que eles tramou ali um plano diabólico mesmo, ela e o Antero, que era o primo da Madalena, que agora já morreu e já se reencarnou como Rob, que agora é filho adotivo dela, e então eles tramaram esse plano para separar os dois, dizendo a um e ao outro que eles haviam morrido. Então a Madalena acredita até esse momento que ela é viúva, e ali naqueles últimos momentos de vida dela, onde ela está tendo aqueles devaneios, ela está entre os dois planos, ela revê a mãe dela, a Dona Margarida, que diz a ela que o Cirilo virá vê-la no dia seguinte. E aí a Alcione, que sabe que o Cirilo está vivo, que é o pai dela, ela não entende como é que isso vai acontecer, porém acontece porque eles decidem ir visitar a Alcione para conhecer a mãe dela, eles não conhecem ainda, e chegando lá então tudo vem à tona, quando então a própria a Susana é confrontada pelo Cirilo e diz que esse foi o maior crime que ela cometeu. Ela antes tem pensamentos de que ela podia ainda se dizer inocente, porque ela contou a todos que quando ela chegou ali no momento em que ela fez toda essa trama, armou todo esse complô junto com o Antero, ela disse que quando ela chegou ali na casa deles, que foi na época do surto da varíola, ela que vinha lá de Blois, para Paris, porque a própria Susana pediu que o tio Jacques viesse vê-la, já que ela também estava adoentada e o pai dela também. Então a Susana disse que quando ela chegou, a Madalena já tinha sido enterrada. E nós que vimos todo o livro, eu deixo toda a playlist do livro aqui para você ver se quiser entender melhor. Nós vimos que quando ela chegou já estava o Dom Inácio, o pai da Madalena, morto, e a Madalena estava inconsciente. E foi aí que ela se aproveitou dessa situação e armou todo o plano, mudando o nome lá de uma pessoa que se chamava Madalena Vilar. Ela pediu que se colocasse Madalena Villamil e aí armou todo o plano junto com o Antero, que depois levou a Madalena para Espanha. E aí então, quando tudo veio à tona, o Cirilo perguntou para Susana, ela que estava ali de joelhos, ele perguntou: "Que pensa de tudo isso?" E ela diz: "É ela." E ele diz: "Mas explica-te." E ela diz: "Foi o maior crime da minha vida." Aí ele diz: "Que diz?" E aí então ele ficou tão desnorteado que ele chamou pelo tio dele, que é o Jacques Davenport, que estava ali na sala ao lado, junto com como que é o nome dela? Com a Beatriz, que é a filha do Cirilo. E então ela chamou o tio Jacques, que entrou, reconheceu a Madalena, apesar dela estar transfigurada, ele a viu quando ela era jovem, ele reconheceu então, e aí ele de pronto repassou a tela das reminiscências vivas para fixar depois o olhar na agonizante e na filha, considerando a dolorosa jornada de ambas.
ou seja, ele está falando na agonizante, que é a Madalena, e na filha dela, que é a Alcione. De que paragens de dor chegava Madalena Villamil até ali, com as rugas lavadas de lágrimas e coberta de cãs prematuras? Ou seja, ele deu uma passada e viu, meu Deus, como elas sofreram por esse capricho da minha filha. E aí ele diz, o quadro o impressionava para sempre. Ponderando tudo isso, Jacques Davenport convocou suas possibilidades morais para conservar a serenidade imprescindível e obtemperou com a afetuosa energia. E ele também percebeu tudo que tinha acontecido, porque ele se lembrou daquele dia que o Cirilo foi ali a Blois dizer a ele que estava apaixonado, que se casaria com a Madalena, e ele lembrou qual foi a reação da Susana, que é a filha dele. E nós sabemos aqui que o Jacques, ele tá bem, idade bem avançada aqui, e ali no livro 50 anos depois, ele era o Quinésio Lúcius, que era também pai do Cirilo, que nessa época era o Elvídio Lúcius. E ele também teve, a vida do Elvídio Lúcius foi toda também traumatizada por causa de um plano traçado pela Susana, que nessa época era como que é o nome dela? Ih, esqueci agora. Nessa época ela era alguém aí ajuda, por favor, os universitários. Cláudia Sabina, obrigada. Ela era a Cláudia Sabina, que também é apaixonada pelo Elvídio Lúcius, que era casado também com a Madalena, por isso que a Alcione pediu para vir para ajudar todo esse núcleo, que todos se reuniriam novamente. E aí então ele ali no final do livro, quando eles se reuniram e pediram perdão, aí a Cláudia Sabina pediu perdão, ele disse que a receberia como na família dele, e isso ele fez, recebeu-a como pai dela, apesar de no passado ela ter destruído a família do filho dele, o que também o fez muito mal, a neta dele, tudo tá ali no livro 50 anos depois, eu deixo aqui a playlist, eu fiz também, se você quiser ver, para entender. Aí, mas eu só estou dizendo isso para mostrar que ele é, assim como a Alcione, ele também fica ali pego, segurando na mão de Jesus Cristo nesses momentos, e por isso ele teve essa força moral, para estar então tendo essa afetuosa energia para estar organizando as coisas. Mas vamos ver como é que vai continuar, sem colocar o carro na frente dos bois. Então eu peço agora que Jesus Cristo possa me abençoar para que a minha leitura seja fluida, de fácil entendimento, e que os meus comentários sejam pertinentes, e que te abençoe você que está assistindo, para que, como o Emmanuel disse que esse é um livro que deve servir de bálsamo, que ele sirva assim de bálsamo para você, seja qual for o problema que você estiver enfrentando nesse momento, tá bom? Vamos continuar então. O Jacques, então, ele convocou suas possibilidades morais para conservar a serenidade imprescindível e obtemperou com afetuosa energia. Avalio que a ação negra se mascara por detrás da nossa angústia. E observando que os dois se achavam incapacitados de dominar a própria emoção, lembrou sensatamente. Quem os dois que ele se refere? Cirilo e Susana. Deus nos está mostrando o ígneo bucão, isso quer dizer uma nuvem espessa, assim, chamejante, ardente, de amarguras. Deus está nos mostrando o ígneo bucão de amarguras em que Madalena consumiu as energias de esposa e mãe. Podemos imaginar que espécie de infâmia lhe argamassou o infortúnio. Mas penso que se a pobrezinha foi reduzida a tamanha expressão de sofrimento em toda a vida, não devemos perturbar-lhe o sono da extrema hora. É preciso defender a paz dos mortos. Então ele, com toda a sabedoria, ali pensando primeiro ali no bem-estar da Madalena, que ela está num momento que não é para ela descobrir nada disso, descobrir nenhum plano diabólico. É aquele momento ali que já é o mais difícil, como o Emmanuel disse ali anteriormente, que ela tem que passar sozinha, que é um momento muito difícil, na maioria das vezes, eu acredito que para ela também esteja sendo, e ainda se tiver gente ali brigando em cima e contando, eu fiz isso, o outro querendo vingança, vai ficar muito mais difícil, né?
Ditas essas palavras, dirigiu-se à filha exclamando: "Vá-te para casa com a Beatriz, depois falaremos." E voltando a olhar para o sobrinho, murmurava comovido: "Quanto a ti, meu filho, que Deus te dê forças." Ou seja, que Deus te dê forças, e eu acredito que o Cirilo já está muito modificado. E nós vimos ali nos vídeos anteriores, nas páginas anteriores desse capítulo mesmo, quando o Padre Carlos voltou ali da Espanha, ele que é o apaixonado da Alcione, e disse a ela que tinha largado a Batina e queria que ela voltasse com ele, ela é a mãe dela, e o Rob para a Espanha. Ela disse que não, e quando também o Padre Damião disse a ela, quando ela descobriu que o Cirilo era o pai dela, disse a ela que eles deviam também voltar para lá se ela quisesse e pôr uma pedra em cima do assunto, ela disse não, que se a providência divina a tinha aproximado do pai dela, é porque ela tinha alguma coisa para aprender, mas como ela, né, a humildade dela é tamanha, o que ela teria que fazer é ajudá-los para fazer essa passagem, para fazer nesse crescimento que eles precisam aqui, ele e a Susana. Porque depois que ela começou a fazer o evangelho no lar ali na casa deles, ela disse ele que era um doente, já estava muito melhor, e a Susana também, nós vimos a transformação dos dois. Por isso agora a Susana não se deixou levar por aquele instinto que estava dizendo a ela, diz que você é inocente, mantém essa mentira, e ela confessou, e também ele, olha aqui, quanto a ti, meu filho, que Deus te dê forças. E ele teve forças, já mostrou que ele está diferente, porque senão nós vimos ali qual foi a atitude dele nos 50 anos depois, enquanto eu vi de Lúcius. O que foi que ele fez? Ele só não matou a própria filha porque a mulher interveio. E aqui então, ele já mostrando que o evangelho já operou muitas modificações no espírito dele, na alma dele. Susana contemplou pela última vez Madalena no leito de morte e encaminhou-se para a porta vacilante. Beatriz, que esperava calmamente na sala, não dissimulou espanto ao ver a transfiguração da genitora. "Que foi, mamãe?" interrogou ansiosa. "Não te assuste", esclareceu a infeliz com dificuldade. "A mãe de Alcione está expirando. Vamos. Teu pai e teu avô ficam até mais tarde." "Pobre Alcione", murmurou a mocinha ingenuamente. Enquanto a carruagem regressava depois do meio-dia no quarto modesto de Madalena Villamil, a cena dolorosa continuava. Já que identificou um por um dos papéis que estavam sobre a mesa. Depois de muito lagrimar, sentou-se contemplando a agonizante com grande amargura. Sufocado de dor, o esposo apoiava-se no leito mortuário como querendo galvanizar as últimas manifestações da agonizante com indomável ansiedade. Jamais Cirilo conhecera pranto tão acerbo. Obedecendo às reclamações insistentes da genitora, Alcione trouxe Rob ao aposento. "Este, Cirilo", dizia a agonizante, "exame-me. É também nosso filho pelo coração. Creio-o amorosamente desde o dia, ou criei-o amorosamente desde o dia que nasceu. Ajudar-me-ás a pedir por ele aos pés de Jesus. Nunca o deixaremos só." E olha aqui, outra providência divina, porque nós sabemos que o Rob, esse filho adotivo dela, é o Antero, que é o cúmplice da Susana. Mas ele, como já foi tudo se passando mais rápido para ele, nós vimos, eu entendi nesses livros do Chico Xavier que o espaço de tempo que a pessoa passa ali na erraticidade antes de se reencarnar também é muito relativo. Não existe, são 10 anos, são 50 anos, é um século, é para cada um. Conforme eu acredito todo o trabalho que ele fez, o que ele apresenta, enfim, mas é para cada um diferente do outro. Então o Antero já morreu nessa mesma história e já voltou, como o Rob já é esse menino aí, adolescente, digamos. E aí ela pede então ao Cirilo,
apresenta como filho do coração e pede que ele nunca o deixe só, que ele o ampare. Já é uma forma, então, que a divindade está dando ao Cirilo de sublimar também esse ódio que ele teria contra o Antero, que também foi um dos algozes dele, porque é o cúmplice da Susana nesse plano diabólico que fez tanto mal para a vida dele, que o impediu de ter qualquer felicidade na vida, já que ele perdeu o grande amor da vida dele. E dando a impressão de querer consolar o rapazinho, acrescentava: estás vendo, Rob? Por que temer os padecimentos do mundo se temos outra vida? Não dês importância aos que te escarneçam, meu filho. Tudo passa na terra. Por que haverás de permanecer em tristeza no mundo quando sabes que te esperamos no céu? Então, ela falando assim com o Cirilo, porque ela acredita que o Cirilo também está ali do outro lado, tá morto, igual a ela. Por isso que ela disse ao Rob que ela estaria com ele o tempo todo, e ela disse que ela e o Cirilo esperarão no céu. Fez uma longa pausa que ninguém se sentiu com coragem de interromper. Ao cabo de alguns instantes, acentuava com placidez inconcebível, dirigindo-se ao filho adotivo: toma a bênção a teu pai, Rob. Pede-a também ao amigo que o acompanha. Olha só, gente, ela deixando assim, e tem uma nota do Emmanuel aqui, que diz: Madalena Villamil permanecia entre as impressões de dois mundos, como acontece a maioria dos moribundos. É uma nota do Emmanuel. Então é exatamente isso. Ela crê realmente que o Cirilo está morto ali com ela, porque a mãe dela, que realmente está ali do outro lado, veio visitá-la nesse momento aí que ela está com a impressão dos dois mundos. A dona Margarida disse: o Cirilo vem te ver amanhã. E aí por isso, e porque ela crê que ele está morto realmente, ela se crê viúva, ela não sabe, e eu também achei interessante que ela não conseguiu vislumbrar a Susana. Ela está vendo aqui o amigo é o Jaque, está ali junto com o Cirilo, porém a Susana ela não viu, e talvez exatamente para que ela não saiba de tudo agora, nesse momento, que não vai ser benéfico para ela de jeito nenhum. Ou seja, a Alcione não queria que o encontro acontecesse, porém a espiritualidade fez com que acontecesse, mas sem que ela percebesse, sem que ela saiba a verdade. Acredito que ela vai expirar, que ela vai fazer a passagem dela sem saber desse plano. Então verificou-se a cena tocante que provocava novo contingente de lágrimas copiosas. Com sincera humildade, o pequeno atendeu, beijando a mão dos dois homens para ele desconhecidos. O filho de Samuel contemplou-o comovido. Jamais poderia dizer por que o pequeno descendente de escravos o atraía tão fortemente. Num gesto espontâneo, abraçou-o com ternura e murmurou: serás também meu filho. Decorreram longas horas, pesadas e tristes. E olha lá, ele não sabe porque o Rob o atrai tanto assim, mas eu acredito que como a nossa essência é divina, ainda que tenha aquelas pessoas que estejam nos fazendo mal, a nossa essência diz: não, mas ele é parte de você, ele faz parte de você, todos nós somos unidos. Então a gente, no fundo, tudo que a gente tem para oferecer para o outro é amor, tudo que nos liga é amor. Então ele inconscientemente, ele sabe, ele conhece o Antero, ele sabe que o Antero é aquele que era o apaixonado da mulher dele, ele conheceu, mas ele não conheceu toda a maldade do coração dele enquanto aqui. Mas eu acredito que inconscientemente ele deve saber que foi ele que ajudou a colocar ali os pregos na tampa do caixão dele, como que diz, falando de um modo não verdadeiro, esqueci a palavra agora, desculpem. Mas eu acredito que é por isso, porque na essência, por mais mesmo aquela pessoa que está nos fazendo mal, o que a gente sente por ela deve ser, sei lá, um sentimento de compaixão, de pena, não é? Porque a gente sabe que ela está plantando uma coisa tão triste para ela própria colher.
Minha forma de entender, tá, gente? À tarde, Madalena Villamil pareceu mais serena e mais lúcida. Em dado instante, chamou a filha e declarou: minha mãe e padre Damiano também chegaram. É o momento de partir. Nossa, que lucidez, que tranquilidade, né, para esse momento. Pode estar sendo difícil, mas eu acredito que não é. Essa passagem dela não é o momento mais difícil. Eu acredito que ali atrás, nos 50 anos depois, como Alba Lucínia, eu acredito que foi bem mais difícil para ela a passagem do que agora. Ali naquele momento ela não tinha quase nenhuma noção do Evangelho de Jesus Cristo, e aqui ela já tem. Alcione recordou a revelação da véspera e ajoelhou-se. Em preces silenciosas, rogou a Jesus recebesse a genitora em seu reino de verdade e de amor que lhe atenuasse as últimas amarguras. A agonizante manifestou desejos de confortar a filhinha, formulando carinhosas promessas de amor maternal. Contudo, seus lábios apenas denunciavam o esforço supremo. Em profundo desespero íntimo, Cirilo estendeu-lhe a mão, que ela apertou fortemente, como a selar uma eterna aliança, e aos poucos entregava-se ao grande sono. Ou seja, aqui nós vimos, ela foi sem saber, ela foi ignorando que o Cirilo, é lógico, assim que ela tiver a condição, que ela fizer a passagem, ela vai entender tudo. Porém, eu acredito que ali ela já vai entender sabendo que o melhor é perdoar, o melhor é ter compaixão pela Susana e pelo Antero, até porque ela deu tanto amor já para ele, ali ela o recebeu como filho adotivo. E outra coisa aqui é que o Cirilo, então, ele tá ali desse lado também, e eu disse que no 50 anos depois foi mais difícil a passagem dela, eu acredito, e porque ali nos 50 anos depois o Emmanuel disse que aquela feiticeira que a Cláudia Sabina procurou para ajudá-la a armar o plano que fez tanto mal para a vida dos dois ali nessa época, nesse livro, ela disse a única coisa que pode dar errado é que ela tem um anjo do lado dela, e era a Célia, que para mim é a Alcione. Então aqui ela agora está com o anjo ali do lado dela, de joelhos rezando por ela. Então eu acredito que a oração, e quando a gente intercede por alguém, ajuda muito também. Então por isso essa passagem dela assim tão tranquila, quando ela chama as pessoas e diz, é o momento de partir. Belos tons de crepúsculo invadiam a natureza quando Madalena partiu. Pesada angústia desabara sobre a casa de São Marcelo, onde se ouvia a voz de Rob em dolorosos lamentos de criança inconsolável. O velório teve a presença de numerosos vizinhos, tão pobres quanto os Villamil. No entanto, Cirilo Davenport, embora taciturno e desesperado, tomou todas as providências que a situação exigia. A modesta vivenda encheu-se de servas improvisadas, proporcionando a Alcione e a velha Luísa o repouso de que necessitavam. O cadáver foi amortalhado regiamente. As pessoas presentes que tinham relações com a morta surpreendiam-se em face de tamanha generosidade. O esposo de Madalena Villamil não sabia explicar seu estado íntimo. 1000 pensamentos lhe turbilhonavam o cérebro encandecido. Tinha ânsias de conhecer todos os informes de Susana para avaliar a natureza de sua falta e puni-la sem quartel. Procurava recordar as lições do culto doméstico concernentes à confiança em Cristo e ao perdão. Mas os ensinamentos evangélicos pareciam-lhe agora envolvidos em nuvem distante. Aqui a gente vê que o trabalho da Alcione continua ali, então, com o pai dela, porque ele entendeu, ele já sabe, já conhece o Evangelho de Jesus Cristo, porém parece agora, a dor é tamanha que ele tem vontade de punir a Susana, e porque esses ensinamentos então parecem envolvidos em nuvem distante, ou seja, ele está tomado pela emoção,
A razão está em segundo plano agora. A ideia de uma reparação à esposa ofendida e sacrificada era a nota dominante no espírito dele. Procuraria conhecer toda a extensão do crime que reduzira a companheira à situação tão amarga. Castigaria severamente os algozes. Desejava aproximar-se das recordações filiais, sentando-se junto de Alcione com a poesia do seu coração de pai. Mas era indispensável resolver primeiramente o caso da esposa traída. Depois de tranquilizar a consciência, então elevaria Alcione ao merecido altar. Aquilatava-lhe o valor moral, a grandeza dos sentimentos. Quanto não teria sofrido antes de fazer-se simples cantora da rua, qual a encontrara pela primeira vez? Ele ainda não sabia entregar a Jesus as situações sem remédio no mundo. Desejava dar uma satisfação plena ao seu amor próprio ofendido. Aqui então o Emmanuel explicando bem, ele ainda não sabia, ou seja, quando a gente está agindo assim, seguindo as nossas emoções, e aquelas emoções negativas que nos levam a querer vingança, que nos levam a querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, é que a gente não sabe ainda que a gente deve entregar a Jesus Cristo, como a Alcione está mostrando tão bem como fazer. Quando ela soube de tudo isso, ela foi lá fazer justiça com as próprias mãos. Se tivesse ido, teria ajudado. Não, hoje a Madalena teria morrido com muito mais raiva no coração, com muito mais ódio, porque ela já estava condenada à morte ali, já estava na cama doente. E aí então ele ainda não sabia entregar a Jesus as situações sem remédio no mundo. Desejava dar uma satisfação plena ao seu amor próprio ofendido. A seu ver, impunha-se, antes de tudo, restabelecer a honra pessoal. Voltando ali no livro Há 2000 anos, que traz a história do próprio Emmanuel, o que ele fez ali quando ele suspeitou que a mulher dele o traía com Pôncio Pilatos, a Lívia, ele disse que não a mataria só por causa da filha deles, porém ela nunca mais seria mulher dele. Ele a condenou ali a 25 anos de prisão ali do lado dele, também em nome da honra. O Jesus Cristo disse, o próprio mestre disse que faltou a ele então a humildade, a renúncia que ele deveria, que ele teria que dar para poder crescer, para poder expandir a consciência, para poder evoluir, e que a alma dele era então uma alma, o termo que ele usou então agora me falta, mas é quando a gente se coloca o amor próprio ofendido e a nossa honra na frente do que dos ensinamentos de Jesus Cristo, é que aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos, porque nunca, quando a gente acha que somos nós que estamos no leme, eu acredito que é mais fácil a gente virar o navio para bater nas rochas do que quando a gente entende que tem alguém no comando, e aí, por mais que o mar esteja agitado, a gente tem certeza absoluta que vai atracar no lugar, no porto seguro. Submerso em amargura sombria, passou a noite vigilante, sem um momento de trégua, a mente incendiada por ideias quase sinistras. Que fizera Madalena durante tantos anos na Espanha? Quem havia forjado a bula da morte dela? Como vivera em separação tão amarga? As conjecturas atropelavam-se-lhe no cérebro sem resposta. Depois de uma consulta ao cemitério dos Inocentes, recebia na manhã seguinte a notícia de que era impossível abrir um túmulo na mesma zona onde se haviam sepultados os variolosos de 63. Embora não pudesse satisfazer o desejo de inumar a morta inesquecível ao lado dos despojos do fidalgo espanhol, ordenou que o funeral se fizesse com o destaque possível. Alcione acatou-lhe os mínimos desejos com humildade. Padre Amâncio,
Solícito, cuidou de todos os pormenores sem disfarçar a surpresa que a atitude dos Davenport lhe suscitava. Quase à noitinha, grande carro estacionou junto ao palacete da Cité. Dele apeavam-se Jacques e Cirilo, acompanhados de Rob e Alcione. Na antiga casinha de São Marcelo, apenas ficara a velha serva aguardando solução definitiva a respeito dela. Cirilo demandou o ambiente doméstico assomado de poderosa inquietação. Susana recebeu desfigurada, abatida, parecendo haver envelhecido vertiginosamente. Não temos tempo a perder, disse ele com expressão rancorosa. Precisamos ouvir-te na sala de leitura. Onde está Beatriz? Por piedade, exclamou ela desesperada. Poupa-me a vergonha de apresentar-me a nossa filha como criminosa. Não posso, respondeu Cirilo inflexível. Ignoro que providências terei de tomar para desobrigar-me com a minha consciência e não quero que Beatriz mais tarde possa julgar-me injustamente. Muito pálida, Susana encaminhou-se ao local indicado. Nesse momento, a pedido de Alcione, Rob era recolhido ao leito por um velho criado. Daí a minutos, a filha de Madalena, muito constrangida, figurava ao lado dos Davenport para as investigações amargas. Depois de sentados, Cirilo dirigiu-se a Beatriz nestes termos. Minha filha, ontem tivemos a revelação de que Alcione não é tua governanta, e sim irmã mais velha. A agonizante que fomos visitar e que o túmulo recebeu hoje à tarde era a minha primeira esposa, Madalena Villamil. Nunca pude saber o drama cruel que se formou no meu caminho, mas tua mãe, que deve ter lembranças bem nítidas do passado, vai expor certos fatos que nos poderão esclarecer. A jovem Davenport tornou-se lívida. Jamais pudera imaginar que por trás da felicidade doméstica dormissem angústias como a daquela hora inesquecível. Susana, que se assentara um tanto afastava, afigurava-se antes uma ré acabrunhada e aflita, sem saber como iniciar a confissão do seu crime. O velho Jacques, já experiente da vida, contemplava a filha num misto de dor e de vergonha. Cirilo tinha os olhos fuzilantes de ansiedade. Alcione recolhia-se em preces fervorosas no santuário do coração. E aqui então nós vamos passar para esse derradeiro e última parte desse capítulo, do quarto capítulo da segunda parte do livro, que é o reencontro. Então, quando aconteceu o reencontro finalmente da Madalena e o Cirilo, separados então pela maldade inconsciente da Susana e do Antero, que agora então se reencontraram, mas de uma forma que já, para eles que gostariam de ter desfrutado um do lado do outro, vivido o amor deles nessa vida, enquanto encarnados como Cirilo e Madalena, já foi tarde, eles não puderam realizar esse sonho. E então agora chega a hora ali do juízo final para a Susana, que agora então o Cirilo reuniu ali a família, ela pediu para que a filha não a visse nesse estado de tanta humilhação, como uma criminosa, mas ele disse que não, ele queria que ela ficasse exatamente para que ela não julgasse de forma que não fosse a realidade mais tarde, se ela não soubesse quais são os fatos, o que está acontecendo. E aí então agora todos ali, inclusive a Alcione, porém a Alcione é a que está mais tranquila ali, ela está recolhida em preces fervorosas no santuário do coração. E eu acredito de verdade que a presença dela, a atitude dela, a energia dela vai fazer com que não seja tão grave aqui o que vai acontecer, como é que o Cirilo vai julgar a Susana. Eu acredito que muito de toda essa raiva, de todo esse sentimento de vingança que ele tem contra ela vai ser transmutado ali, vai ser sublimado ali por causa da presença da Alcione,
e aí ele vai conseguir mais estar pendendo para o perdão, mas isso são só conjecturas também. Vamos ver no próximo vídeo. Eu espero que você venha comigo para ver como é que vai ser essa última parte desse capítulo tão emocionante, tão incrível que foi, não é? Espero, se você tiver gostado, que você possa deixar o seu like, que você possa curtir, comentar e me mandar uma mensagem também, se você quiser. E se você quiser ver os outros vídeos do Chico que eu tenho lá, todos ali daquela série Romances de Emmanuel, que faz parte esse, e tem também um que não é da série, que eu li, que era o livro preferido do Chico, que é o livro Boa Nova. Eu deixo aqui também a playlist dele, se você quiser ver, e tem outros livros lá também. O meu intuito com os livros é expandir a minha consciência, e com isso eu pensei também naqueles que não sabem ler. A minha mãezinha era analfabeta, aqueles que são deficientes visuais e aqueles até que não tem tempo. Às vezes a gente está com a vida tão corrida que a gente não tem tempo para sentar, pegar um livro e ler. Então, às vezes é mais fácil ouvir um audiolivro. Isso aqui não é o caso, não é um audiolivro, eu dou os meus comentários, eu faço os meus comentários, como eu já disse, daquilo que eu desconfio que seja, porque como ser infinito divino, espiritual, eu estou humana, e para estar nessa realidade relativa entre luz e sombras humana, a gente toma aquele chazinho do esquecimento. Então eu desconfio que seja isso, mas a minha alma tem certeza que pelo menos é essa a minha verdade, e é por isso que eu decidi fazer. E se a sua energia combina com a minha, você gosta dos meus comentários, da forma como eu faço a leitura, eu te agradeço muitíssimo e te espero ver no próximo vídeo. Se você quiser, quando estiver lá no meu canal, se inscrever, eu te agradeço também muito. Até lá, tchau!